Olá, sou o professor Reinan de Oliveira, vou estar ministrando mais uma aula de biofísica para vocês e o tema de hoje é Teoria do campo e a biologia. Sou farmacêutico, especialista em análises clínicas e docente das áreas de bioquímica, biofísica e microbiologia. Quando a gente fala em teoria do campo, é o que nós falamos de matéria e energia. Então, toda matéria emite um campo que é energia. Essa energia ela vai se manifestar com uma força e o seu deslocamento é capaz de produzir trabalho. Então, nós temos a matéria, ela emite energia, essa energia vai se manifestar com a força e a força vai produzir trabalho. Ou seja, eu tenho 4 bases essenciais que vão ocorrer para favorecer com que essa teoria do campo seja aplicada. Para isso, existem vários tipos de campo a elas relacionados. O primeiro campo que nós vamos estar verificando é o campo gravitacional. O campo gravitacional tem como propriedade a força de atração e age a longas distâncias. Ele pode ser um campo real ou ele pode ser um campo provocado. Então, esse campo gravitacional, ele vai estar como principal base a gravidade. E a gravidade, ela exerce uma força de atração mútua entre dois corpos. Quanto maior a massa de determinado objeto, maior é a sua atração gravitacional. Isso tudo vai ser determinado pela força de atração que está relacionado à sua determinada área. Podemos considerá-la também como sendo uma consequência de estrutura geométrica do espaço de tempo. Então, o campo gravitacional ele vai estar determinando a partir da propriedade da força a uma determinada atração. É como se eu pegar e jogar um objeto. Esses objetos eles tendem a se juntar dependendo da força de atratividade que está relacionada a ela. O outro campo que nós temos dentro desse campo biológico estudado é o campo eletromagnético. O campo eletromagnético é a teoria que explica a energia em forma de forças e atração e repulsão. As cargas positivas e negativas no planeta são explicadas pela propriedade da matéria se polarizar. Ou seja, eu tenho uma força de atração positiva que vai eminar um campo elétrico a partir de uma força negativa. Geralmente isso ocorre em pequenas distâncias. Então, esse campo aqui é o que nós chamamos de campo elétrico. Ele vai depender de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Existe um outro campo eletromagnético que no caso é o magnético. Então, ele geralmente pode pegar substâncias sem campos magnéticos ou substâncias com campo magnético. Então, essa força que exerce de forma magnética consegue favorecer com que os indivíduos permaneçam no processo de rotação sem que ocorra nada com eles. Um outro exemplo de campo eletromagnético que nós podemos citar são os ímãs. Os ímãs é um grande exemplo situado dentro dos processos da física. Por quê? Ele contém campos eletromagnéticos e favorecem com as suas junções ou dissociações, dependendo da camada em que está configurado. Então, o campo eletromagnético ele pode realizar o processo de atração quando ele contém cargas elétricas diferentes, ou ele pode realizar o processo de repulsão quando ele contém cargas elétricas diferentes. Então, as cargas elétricas iguais, ele vai depender do campo elétrico e do campo magnético. Tendo isso, a atração. Se ele teve cargas elétricas diferentes, negativo com negativo, positivo com positivo, ele vai realizar o que nós chamamos de repulsão. O mesmo se aplica ao polo sul com polo sul e o polo norte com polo norte. Dentro do campo eletromagnético, nós podemos citar como exemplo também a radiação eletromagnética. Geralmente, elas atingem distâncias astronômicas. Então, essa radiação eletromagnética é o que vai determinar, por exemplo, a radiação a partir de comprimentos de ondas.
E isso vai favorecer com os raios que vão estar sendo aplicados próximo à luz do espectro, que nós chamamos de luz visível. Então, a luz visível, ela contém uma radiação eletromagnética a um determinado comprimento de onda. Os comprimentos de onda associados à luz visível encontram-se entre 400 a 700 nanômetros. Abaixo da luz visível, nós encontramos, por exemplo, as radiações ultravioletas, os raios X, até mesmo os raios que nós vamos trabalhar em alguns aparelhos dentro de equipamentos da saúde, como, por exemplo, os raios trabalhados na ressonância magnética. Já quando nós trabalhamos com a luz acima do visível, quando há o aumento do comprimento de onda, nós vamos chegar a longas escalas, como, por exemplo, os raios que atravessam micro-ondas, as ondas de rádio ou as ondas que vão trabalhar aí substâncias como internet, como as antenas de celulares, que vão ter um maior comprimento de onda a elas associadas. Isso tudo vai determinar a partir do campo eletromagnético e da repulsão ou não dos elementos que estão associados a eles. Um outro campo que é bastante estudado dentro dos sistemas biológicos é o campo nuclear. É aquele que age em pequenas distâncias, ou seja, no núcleo das células, por exemplo, e possuem forças de atração e repulsão extremamente fortes. O campo nuclear só existe dentro dos limites do núcleo dos átomos, porém, suas forças são intensas. Então, o campo nuclear sustenta todas as estruturas dos derivados dos átomos. Geralmente nós temos as forças atrativas e os campos que vão estar associados a eles. Nesse caso aqui desse campo nuclear, eu tenho os prótons e os nêutrons. A força fraca são responsáveis por emissões radioativas, sem desintegração da estrutura atômica. Então, os prótons eles estão ligados aos nêutrons de maneira com que o meu campo ele permaneça extremamente forte dos processos de repulsão que estão associados. E com isso nós também estudamos um pouco sobre potenciais. Nossas células apresentam potencial biológico e utilizam a teoria de campo eletromagnética. Suas membranas acumulam íons. Esses íons são partículas polarizadas ao redor que estabelecem o potencial de repouso e o potencial de ação. Aqui eu peguei uma célula e aqui eu tenho a minha membrana. Isso daqui está citando como exemplo uma bomba de sódio e potássio. O que acontece? Quando a bomba de sódio e potássio mantém constante a quantidade de potássio no meio intracelular e sódio no meio extracelular, eu vou ter o meu potencial de repouso. Quer dizer que a minha célula se encontra em homeostase, a minha célula se encontra em perfeito equilíbrio. A partir do momento que ocorre algum processo metabólico e essa célula ela deixa de estar em equilíbrio, ou seja, a minha membrana ela começa a jogar mais sódio para meio intracelular e, consequentemente, mais potássio para o meio extracelular, ela vai determinar o meu potencial de ação. Esse potencial de ação vai favorecer com que ele busque na membrana plasmática energia capaz de realizar esse complexo celular de forma mais eficiente, favorecendo com que ela volte ao seu potencial de equilíbrio, volte ao seu potencial de repouso. Para isso, os seres vivos realizam um trabalho, que é todo o objetivo final do ser vivo. Geralmente, esses processos ocorrem a partir de trabalho do tipo ativo e trabalho do tipo passivo. Nós falamos em algum outro momento sobre a membrana plasmática e os tipos de transporte associados a ela. Então, a membrana plasmática é um dos principais fatores que nós podemos citar como exemplo de transporte. Ela realiza transporte do tipo ativo, que é o tipo de transporte quando há um gasto de energia, e ela também realiza o transporte do tipo passivo, que é aquele transporte que não há gasto de energia. Então, o trabalho ativo versus o trabalho passivo
vai depender do fenômeno ou da força que vai estar atraindo. Então, o fenômeno, movimento se opõe às forças do campo, o tipo de trabalho vai ser o quê? Ativo. Então, esse exemplo aqui da bomba de sódio e potássio é um exemplo de trabalho ativo. Se o movimento segue as forças do campo, vai ser um trabalho do tipo passivo. Exemplo disso, a osmose. Ela ocorre a favor do gradiente de concentração. Então, ela vai pegar a água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É um processo simples onde não há gasto de energia. E ainda eu posso ter um tipo de movimento que segue as forças do campo, ajudado por força estranha ao campo. É o que nós chamamos de processo ou trabalho combinado. É aquele trabalho que ele realiza tanto o processo ativo quanto o processo passivo. Onde há trabalho ativo é porque houve um trabalho passivo antes. Então, para você ter um gasto de energia, você precisa necessariamente que essa célula tenha processo de permeabilização antes. Então, ela ocorra esse processo de uma forma constante. Então, a força de concentração com carga e sem carga. Então, a bomba de cloreto de sódio aqui, por exemplo, como nós citamos exemplo, eu tenho dois elementos com carga elétrica. Então, se eu tenho elementos com carga elétrica, isso vai favorecer com que ocorra o meu processo a partir das forças de concentração. E também pode ocorrer isso sem carga elétrica, como, por exemplo, o transporte de glicose para dentro da célula. Ele vai ocorrer sem carga elétrica a partir da membrana semipermeável. Então, por hoje é só. Muito obrigado.